Antes da gente entrar na questão de semáforos ou coisa do tipo aqui para tentar alterar essa situação de conflito que a gente verificou no vídeo anterior, a gente vai trabalhar aqui com áreas de decisão de velocidade, né? Então o que acontece é que via de regra o Vicen tem uma velocidade padrão que a gente tem lá nas configurações da composição da frota, no veículo input, que está presente numa série de parâmetros da composição da frota. Então, em vários locais a gente pode estar alterando essa velocidade, né? Até mesmo quando a gente tem um parking lot como origem, a gente define a velocidade com que os veículos partem e a gente pode aqui estar alterando, por exemplo, a velocidade desejada. Então, aqui a gente tem uma área de curvatura, a gente pode fazer com que os veículos tenham uma velocidade X, né? Eles adotem uma velocidade menor em função dessa situação. Então a gente pode aqui selecionar a velocidade desejada, clicar aqui em adicionar nova decisão de velocidade desejada. Ela é aplicada a um único link, né? Então ela abre essa janela. Eu vou adicionar aqui, colocar uma velocidade desejada de 20 km/h. Vou adicionar aqui para HGV, que são veículos pesados, uma velocidade de 12 km/h. E eu vou fazer o mesmo no seguinte, na faixa ou lane vizinha, né? Então vou adicionar carro, caminhão, 12. Eu acho que eu tinha colocado 20, né? Então vou clicar aqui no menu Show List, vou verificar. Então aqui eu tenho no primeiro 20 e 12, 20 e 12, certo? Vou adicionar uma velocidade desejada no final aqui, onde eu já não tenho mais essa turbulência do cruzamento, né? Então isso pode mudar também quando a gente verifica em campo velocidades diferentes ao longo do segmento, a gente pode aplicar isso. Então aqui eu posso ter uma área de retomada, vou adicionar uma nova velocidade, vou adicionar para veículo e para HGV, que foi os dois que eu alterei. Vou colocar caminhão a 30 por hora e veículo, por exemplo, a 40 por hora, né? Considerando que a gente está num ambiente urbano, o máximo que um veículo consegue andar em média é 40 km/h, ele não vai conseguir andar muito mais do que isso, a não ser que seja uma via expressa. Vou adicionar na nova lane também o mesmo comportamento. Vou colocar aqui então 40 e 30. Como eu mexi nessa lane, eu vou fazer uma alteração semelhante lá no início dela, certo? Então eu tenho o veículo input e eu vou fazer esse comportamento por aqui. Vou adicionar novas velocidades desejadas aqui. Apenas para veículos, o caminhão ele vai continuar com a velocidade default. E aqui eu posso dizer que eles andam com uma velocidade um pouco superior, os veículos chegam a 60. Mesma coisa, 60. Próximo da primeira curva a gente pode fazer uma redução. Vou adicionar uma velocidade aqui também. O caminhão vai fazer essa curva com bastante lentidão. E o carro que vinha a 60 vai fazer a 30. Repetimos, 30. Aqui a gente tem uma curva mais aberta, a gente pode botar 15.
Lembrando que a gente está chutando esses valores, certo, pessoal? A gente não tem um estudo na área, né? A gente está apenas experimentando a ferramenta. Então aqui ficou 40 e depois o veículo aqui tem velocidade de 20. Então ele vai caindo de 60 para 40 para 20 e depois retoma, certo? Então a gente consegue aqui fazer esse tipo de comportamento. Agora a gente vamos dar uma olhada principalmente nessa área aqui. Então a gente começa o veículo input, o veículo começa a andar a 60, depois a velocidade desejada passa a 40, 20. É interessante lembrar que esse link também ele é um link relativamente curto, então para que essa velocidade toda aconteça, essa variação de velocidade, o ideal é que o link seja bastante extenso. Aqui a gente não vai verificar toda essa variação, mas a gente provavelmente consiga verificar uma mudança de comportamento dos veículos nesse link, certo? A gente ainda tem pouca via aqui para verificar tudo isso, mas a gente pode testar. Então eu vou tirar um mapa aqui para a gente ter uma visão um pouco mais clara e a gente vai rodar a simulação e tentar verificar o que acontece com esses veículos. A gente vê ele se aproximando. A gente vê que o espaço entre eles já aumenta, porque há um aumento de velocidade naquele trecho e depois uma redução gradual. Então a gente já vê que eles começam a se acomodar, se aproximar. E isso vai gerar um comportamento diferenciado. Então eles já estão aqui numa velocidade bem baixa. A gente vê que começa a formar uma fila, mesmo sem haver contato com aquele cruzamento, sem aquele conflito. Então a gente já verifica aqui uma redução bastante significativa, o que pode impactar lá no cruzamento à frente. A gente verifica aqui então nessa área sinuosa, no S, né, uma lentidão dos veículos e um comportamento de maior velocidade e um intervalo maior entre os veículos, o que ainda não saturou o link de oeste a leste. Gera uma saturação sim, mas a gente consegue ter um equilíbrio maior na rede naquela aproximação. Embora isso gere uma turbulência aqui que a gente perceba. Mas a gente já também consegue identificar que isso aqui é mais homogêneo com o comportamento urbano, um espaçamento entre os veículos, uma formação de filas em locais mais sinuosos e aqui um comportamento mais aderente com o que se espera, né? Não é uma taxa de chegada constante e tão elevada. A gente já conseguiu atrasar a formação dessa fila e a saturação, né? Antes a gente já estava saturando com 2, 3 minutos, aqui a gente vai chegar em 4 minutos sem haver essa saturação. É provável que a gente consiga verificar agora um esvaziamento desse link. De fato, isso acontece. A gente tem um efeito aqui desse link mais lento que a gente havia modelado antes, então essa redução de velocidade também limita a capacidade da via. A gente pode também fazer essa alteração agora. Supondo que não existe essa redução que a gente simulou lá nos primeiros vídeos, a gente vem aqui em áreas de velocidade reduzida. Pode limitar essa área. A gente pode verificar aqui a área da escola. Tá?
corrigir esse desalinhamento aqui. Essa redução a gente diminui ela. Essa a gente elimina. Opa, cliquei errado. Muito cuidado. Alinhamos a via. Agora a gente consegue ter um comportamento com menor restrição nessa faixa da direita, o que vai também ajudar a esvaziar o link de oeste para leste. Então todas essas limitações que a gente coloca são limitações que a gente está testando, certo, pessoal? A gente não conhece de fato as métricas do local. Sempre que for calibrar, a gente tem que conhecer o comportamento local para que a gente consiga reproduzir. Então a gente vai verificar aqui a formação da fila, uma maior velocidade no início do link após o cruzamento. No trecho aqui após a área de conflito já não tem aquela fila à direita que havia antes. Então a gente já começa a modular essas frequências de veículos chegando para tentar equalizar essas filas e reproduzir uma fila aderente com a realidade. Notem que estamos agora chegando aos 4 minutos de simulação. E a fila começa a se formar. A taxa de chegada de norte a sul ainda é suficiente para impedir que se esvazie a aproximação do cruzamento, no sentido oeste-leste. Demonstrando que a demanda é superior ao que o conflito do cruzamento pode atender. Agora a gente vai ter um gap, justamente porque tem dois veículos pesados fazendo a restrição do movimento de sul a norte, e é justamente por isso que a gente vai conseguir minimamente esvaziar a aproximação. Notem que os dois veículos agora passam a área de redução e começam a acelerar, e vão chegar em breve ao cruzamento, gerando uma nova fila. Então essa é uma das questões que são cruciais em simulação, a gente modelar e calibrar esse comportamento, identificar os fluxos, as taxas de chegada, a velocidade nos trechos, para que esses comportamentos que acontecem na via de fato sejam replicados para o modelo. Claro, nem todos os comportamentos, todas as variáveis assumem os valores exatos que a gente verifica no mundo real, mas eles precisam reproduzir de forma satisfatória esses comportamentos para que a gente possa mensurar os resultados atuais e confrontar eles com resultados futuros de alterações propostas em cenários simulados de alterações futuras na configuração viária. Então acho que de áreas de redução de velocidade era isso. Então agora a gente parte para outras medidas de controle e disciplinamento do tráfego viário, de fato como acontece na vida real, ou seja, a gente vai colocar semáforo nesse cruzamento.